Bom dia, João. Tudo isso? Como vai você, meu amigo? Tudo ótimo, muito Hoje, bom dia. quinta-feira, véspera de sexta. E a gente tem muito papo para conversar, hein? Muito papo. Olha, ter feito direito, ser advogado, nunca fez tanto sentido, porque o julgamento lá no STF tem, sim, gerado muitas discussões jurídicas e, claro, reverbera na nossa política. Porque o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, fez um longo voto, isso ontem. Começou 9 da manhã e foi terminar no final do dia. Ele votou pela anulação do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também a absolvição de todos os réus no que se considera a organização criminosa que o ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino já tinham votado de modo favorável. Agora o placar se encontra por 2-1. Mas qual foi um dos principais debates traçados? Que os réus não têm prerrogativa de foro para serem julgados pela Suprema Corte. Com isso, o ministro Fux defendeu a absolvição total, ou seja, a anulação do processo. Por que Fux entende dessa forma? Ele entende que o julgamento deveria ser em primeira instância, já que nenhum dos envolvidos nesses réus são atualmente investidos de cargos públicos. Nenhum deles é presidente atualmente, é ex-presidente. Jair Bolsonaro é ex-presidente. Só que aí tem uma longa discussão. Né? Exatamente, Alex. É uma longa discussão, porque a primeira turma do STF se diz competente para julgar essa questão por um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Anteriormente, sim, a gente acompanhou o caso de Lula. Lula foi julgado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Mas, atualmente, pela nova decisão do Supremo, o Supremo Tribunal Federal é sim competente para julgar aqueles ex-presidentes. A prerrogativa de foro acompanha mesmo depois de alguém ter saído do cargo. Ô, João, você repetiu por 2 vezes aí uma palavra muito bonita. Explica então para o pessoal de casa, você enquanto advogado também, o que é o foro. Exatamente, Alex. Essa palavra ficou conhecida, no caso, é prerrogativa por função, mas ficou conhecido como foro privilegiado, ou seja, é privilegiado aqueles que possuíram ou possuem um cargo público, como presidente, prefeito, vereador, deputado, enfim, isso é a prerrogativa e o foro privilegiado. Quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal, no caso de deputados federais, no caso de senadores, ex-senadores e também um ex-presidente da República. No caso do Luiz Fux aí, qual que é a opinião dele? Ele queria então que todos os réus fossem julgados também por um juiz de primeiro escalão, é isso aí? Explica melhor, João. Exatamente, essa é a opinião de Luiz Fux, que fosse tudo julgado na primeira instância, assim como o Lula foi julgado anteriormente pelo juiz Sérgio Moro. Só que o entendimento do STF mudou. E aí teria 2 possibilidades. Ou ele seria julgado na primeira turma, que é, o que significa essa primeira turma do Supremo? Que é quando só tem 5 ministros do STF, ao invés de ser julgado no plenário, que é quando tem todos os ministros, os 11 ministros. O entendimento que Fux defendeu é que se não fosse na primeira instância, fosse no plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, as opiniões de todos os ministros valessem neste debate. Só que aí também tem uma discussão jurídica. O entendimento é que se fosse um presidente da República, sim, precisaria ir direto para o plenário, mas João, se trata de um ex-presidente. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, é pouca coisa para a gente movimentar toda essa engrenagem aqui, toda essa estrutura do Supremo Tribunal Federal, é isso? Exato. O entendimento dele é que por eles não terem cargo atualmente, eles teriam que ser julgados na primeira instância. Mas eu conversei com alguns constitucionalistas, alguns professores de processo penal, estudiosos da área, que indicam, olha, imagine, você é um juiz de primeira instância, muitas vezes você acabou de começar na sua carreira de magistratura, você acabou de se tornar um juiz. E você já pegar um caso de tamanha repercussão política, imagine você chegar, por exemplo, e decidir igual Alexandre de Moraes decidiu ontem, igual Luiz Fux decidiu hoje, decisões fortes. É muito difícil para um juiz novato e exige, sim, uma responsabilidade muito grande como alguém do gabarito que está no STF. E também a denúncia que está sendo feita, o peso da denúncia que está sendo feita, né, gente? Não estou dizendo aqui, não sou eu que vou julgar se houve ou não a tentativa do golpe de Estado, mas a denúncia que é feita é justamente essa. A gente está falando de algo que passa pela história da política do nosso país. Como é que, então, não vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal? A gente
precisa acompanhar os próximos passos a partir de agora em João Tran. Exatamente, Alex. Inclusive, vamos acompanhar um trecho do que Luiz Fux falou, ele que defendeu, dentre outros pontos, a validação da delação premiada de Mauro Cid, que é um ponto também que foi muito controverso, porque ele mudou várias vezes de argumentação, mas com o voto dele, a delação premiada já passa a valer, tem validade, já atingiu maioria para isso. Além disso, Luiz Fux também defendeu que o Jair Bolsonaro e todo o grupo não compuseram uma organização criminosa, porque eles não cometeram diversos crimes e não se mobilizaram de modo planejado diversas vezes para cometer outros crimes como uma organização criminosa, dentre outros pontos que a gente vai ouvir agora no discurso de Luiz Fux. Vamos acompanhar. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o primeiro caso de uma pessoa, de um cidadão carente no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um homem sem qualquer prerrogativa de foro. E isso induz a que, sendo a tese a mesma, gravitando sobre os mesmos fatos, que deve-se respeitar a denominada perpetuatio jurisdictionis pela conexão, ou seja, se ali começou, no plenário, ali deveria ter sido julgado todo o processo por conexão, como aponta não só a doutrina, mas também a jurisprudência. No entanto, como eu já repisei a exaustão, ainda que houvesse o plano de praticar 2 delitos, com pena máxima superior a 4 anos, não seria fato suficiente para a caracterização do crime autônomo de organização criminosa. Eu, repisando a lição que mencionei, eu novamente afirmo que o crime de organização criminosa não se caracteriza quando o acordo entre os coautores se circunscreve à prática de um ou mais delitos, claramente individualizados e não indeterminados. Cito aqui inúmeras obras nesse sentido. Portanto, não houve narrativa ou demonstração da prática de delito em organização criminosa com a devida vênia das opiniões em contrário. Voto muito forte do ministro Luiz Fux, ele que inclusive passou o dia todo votando, um voto muito menos chamativo no sentido de Alexandre de Moraes. A gente traz palavras muito palpáveis até para a população. Quando você escuta Luiz Fux, você percebe que é uma forma muito mais jurídica, muito técnica, palavras difíceis, em latim inclusive. Então foi um voto que diverge muito em todos os sentidos de Alexandre de Moraes, que usava slide, usava imagem. Então, outro tratamento deste caso pelo ministro Luiz Fux. João Tran, sem querer te interromper, vamos fazer o seguinte, então, você volta para o seu raciocínio, porque a gente pode fazer esse comparativo. A gente exibiu na edição de ontem, inclusive, o voto do Alexandre de Moraes, a gente acabou de exibir o do Fux aí. Enquanto você termina seu raciocínio, a nossa produção separa para a gente, então, esse voto do Alexandre de Moraes, porque o que eu percebo é que o tom também era de bastante revolta entre ambos, João Tran. Exato, o tom era de muita revolta entre ambos, inclusive às vezes um interrompia o outro. Alexandre de Moraes ia falando, com 7 minutos de julgamento, Luiz Fux interrompeu Alexandre de Moraes, depois quando o Dino interrompeu Alexandre de Moraes, Luiz Fux também veio falar, olha, o nosso combinado é de ninguém interromper ninguém, e Alexandre de Moraes adotou um tom belicoso, o que ele está interrompendo o meu voto, não é o seu não, Luiz Fux. Fique na tua que no seu voto ninguém vai te interromper. Ninguém interrompeu o Luiz Fux, foi o dia inteiro de votação. Vamos relembrar as argumentações de Alexandre de Moraes, que votou para conceder, justamente para condenar todo o núcleo golpista, o núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Até 8 de janeiro de 2023, foram atos executórios que consumaram os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, 359L, e golpe de Estado, 359M. Não consumaram o golpe, mas não há necessidade de consumação do golpe. No dia 8 ou no dia 9, no dia seguinte, o réu Jair Bolsonaro postou e logo apagou. Ele postou uma mensagem de apoio aos movimentos golpistas. E, obviamente, seus advogados devem ter dito, tira isso daí.
Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal em relação a Jair Messias Bolsonaro pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. É o voto, senhor presidente. Tá aí, João Tran. Qual é a Dois grande votos bem diferença, né? Um diz assim, olha, atos executórios, ou seja, postagem em rede social, por exemplo, insuflar, fazer live, é crime, já configura o ato de tentativa de golpe, então já é o crime. Enquanto que Luiz Fux fala, não teve um golpe, não teve o fim de uma gestão que foi impedida de assumir a outra, então não teve golpe de Estado para a gente acusar. A grande diferença é, um entende, você fazer atos executórios, Alexandre de Moraes entende dessa forma, já é o crime de golpe de Estado, enquanto que Luiz Fux entende, não, para isso precisaria tentar de fato depor e mudar o poder. Você não ter o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumindo em 2023, como de fato aconteceu. Era já esperado o grande duelo entre esses dois, e foi isso que aconteceu. Fato é, o Alexandre de Moraes já foi seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, por enquanto, caminha sozinho. A gente vai continuar acompanhando Cristiano Zanin e também Carmen Lúcia, que vão dar seus votos, expectativa hoje, o dia todo também de acompanhamento a partir das 9 da manhã. E na sexta-feira, amanhã, a gente vai acompanhar a dosimetria, ou seja, caso eles forem condenados, o quanto eles ficariam, qual seria a pena de fato que eles iriam ter. Depois, segue para a fase de recursos, eles vão ter 5 dias para apresentar eventuais defesas. Então, é um processo que sim, tem seu ponto crucial nessa semana, mas não tem o seu ponto final agora não. Papo de Política com João Tran, você está assistindo agora, nesse exato momento, no canal 4.1. Em instantes,